Olá, meus irmãos, como vocês estão? Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 63. É o texto bíblico que nós vamos refletir um pouco no dia de hoje, para a nossa edificação. O título do Salmo é Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele aponta um contexto histórico, dizendo que ele é um salmo de Davi quando no deserto de Judá, ou seja, de um momento em que Davi se encontrava no deserto. E quando a gente lê a Escritura, a gente percebe que Davi, em alguns momentos, ele se refugiou no deserto, quando ele estava sendo perseguido. Quando ele tinha os inimigos em seu encalço, o deserto foi um lugar onde ele muitas vezes se escondeu. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê algumas ocasiões ali onde Davi, fugindo de Saul, estava no deserto ali, se escondendo. Acontece que esse salmo, ele também faz menção ao rei. O versículo 11 diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus. Então é um momento onde Davi já tinha sido coroado. Então essa situação não é nenhuma daquelas situações em que Davi fugia de Saul. Então há uma probabilidade, uma chance enorme do contexto desse salmo ser justamente o momento em que Davi fugia do seu filho Absalão, conforme a gente lê lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, e alguns versículos ali você vai encontrar isso. E quando a gente lê o texto, a gente percebe que Davi, ele está passando por um momento de perseguição. Ele chega a falar que a vida dele está correndo perigo. Ele diz aqui: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. E se a gente imaginar que esse contexto não é um contexto de um inimigo qualquer, mas é um contexto onde o próprio filho estava perseguindo a Davi, então a gente também, nós seremos forçados a concluir que a situação de Davi era extremamente triste, porque quem lhe perseguia era o próprio filho. Quem procurava lhe destruir a vida era o próprio filho. Então dá para a gente imaginar não só o perigo, mas a tristeza, o sofrimento emocional que Davi tinha. E esse salmo, eu quero chamar a tua atenção para um ponto aqui extremamente precioso, que é a forma como Davi está se comportando nessa hora. Davi vai dizer o seguinte, meus irmãos: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Olha que coisa impactante. Sendo perseguido por inimigos que querem lhe tirar a vida. E ao que tudo indica, tratava-se justamente do próprio filho. E Davi é capaz de dizer tais palavras: a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam.
Nós não podemos, de forma alguma, tratar esse texto como se fosse apenas uma declaração formal, do ponto de vista religioso, sabe? Alguém que só está dizendo palavras bonitas, alguém que está fazendo uma oração bonita, está apresentando, né, a própria vida com palavras bem elaboradas. Não! Isso que Davi está falando é a realidade do coração da existência dele. Se você lê o texto, você percebe que mesmo nesse contexto tão complicado, tão difícil, com a vida correndo perigo, olha, ele diz: Senhor, eu tenho sede do Senhor. Senhor, te busca ansiosamente. A alma dele está dedicada a Deus, né? E está fazendo isso com fervor, com intensidade. Ele diz: o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Ele fala: olha, o meu ser deseja o Senhor com intensidade. E ele diz algumas coisas aqui que são muito impactantes, porque ele está no deserto, ele está distante da casa do Senhor, do lugar de adoração, mas ele diz assim: ó, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele não está perto do santuário, fisicamente falando, ele está em fuga. Mas as expressões que ele usa, né, indicam uma proximidade de alma. Ele está longe do santuário, mas o santuário está nele. Sabe? E ele se percebe como alguém que está em adoração na presença do Senhor, irmãos. Né? E ele vai seguir dizendo assim: olha, como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios da minha boca te louvo. Ele está numa situação difícil, mas ele se sente como alguém que está sendo agraciado por Deus. A minha alma se farta de banho de gordura. E essa era a parte preciosa dos sacrifícios. Ele fala: o Senhor está cuidando de mim assim. Estou me sentindo tratado de uma forma excelente pelo Senhor. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Falei: é assim que eu me sinto quando eu me deito para meditar. Na hora de dormir, a minha alma se farta de gordura. E ele diz: porque tu me tens sido auxílio. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Meus irmãos, a gente só pode dizer: a tua graça é melhor do que a vida, quando de fato, no dia a dia, nós estamos aprendendo que a vida só faz sentido quando ela é vivida na presença de Deus. E que não existe nenhum outro bem mais precioso na nossa existência do que a comunhão com o próprio Deus. Isso não pode ser um discurso religioso vazio, não pode ser uma frase bonita de efeito. Isso tem que ser a expressão de um coração cuja mente foi iluminada pelo Espírito Santo e a compreensão da palavra se tornou clara e o caminhar no dia a dia tem sido de aprendizado e de transformação, conhecendo a Deus e sendo transformado por Ele. E aprendendo que não tem nada mais precioso na existência humana do que conhecer a Deus, do que se perceber, né, se encontrando nele, conhecendo o amor de Deus que nos foi revelado em Cristo e sendo transformado pelo poder do Espírito Santo que em nós habita e pela palavra de Deus que nos foi dada pelo Eterno. Quando a gente entende isso e quando a gente está nesse caminho de transformação, mesmo no momento do aperto, com a vida correndo perigo, Deus continua sendo o tesouro mais precioso. Porque quando isso acontece na nossa alma e no nosso coração, meus irmãos, nada mais tem esse valor que antes tinha. Tudo ganha, né, uma outra perspectiva. Tudo fica meio opaco, perde o brilho, diante do brilho e do fulgor do Rei dos Reis. Tudo se diminui quando de fato os nossos olhos contemplam quem Deus é. E a gente descobre a vida verdadeira no Evangelho. Que Deus te abençoe. Que você tire um tempo para orar, para refletir na tua própria vida, na tua própria existência. Pense um pouco o que o Evangelho de fato é na tua vida. Como que você encara a vida, o que tem valor na tua vida. E se conhecer a Deus, viver com Ele, experimentá-lo, ser transformado por Ele, para parecer cada dia mais com Cristo. Se isso não for
o teu desejo mais profundo e não for o teu bem mais precioso, tem alguma coisa muito errada que precisa ser consertada na tua vida e no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te transforme diariamente, para que verdadeiramente você possa dizer como Davi: tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, e para que os teus lábios o louvem sempre com gratidão, alegria e fervor. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.